Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook, se você é novo por aqui. Se você nunca me viu antes, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Se você acha que gostaria de continuar assistindo, por favor se inscreva e ative as notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana vamos falar sobre um caso resolvido de Washington, o caso de Mandy Stavik. Mandy Stavik era uma jovem popular com um futuro incrível à sua frente. Mas em novembro de 1989, esse futuro foi cruelmente arrancado quando Mandy saiu de casa para correr e nunca mais voltou. Ela foi vítima de um homicídio brutal e, apesar da atenção que seu caso recebeu, tragicamente ele esfriou e seu assassinato permaneceu sem solução por anos e anos. Mas então, literalmente décadas após o crime, a polícia recebeu a virada que estavam esperando quando duas mães locais vieram à frente com um nome, o nome do indivíduo que elas acreditavam ser responsável por este crime abominável. Junte-se a mim enquanto mergulhamos na história sádica de Mandy Savage. Então, para o caso desta semana, estamos voltando mais de 3 décadas e meia agora para o final de 1989, em Acme, que é uma pequena vila localizada no condado de Whatcom, em Washington, nos Estados Unidos da América. E esta é Amanda Teresa Stavik. Ela era uma garota de 18 anos que morava em Acme com sua família. Amanda, frequentemente chamada de Mandy, nasceu em 16 de abril de 1971. O pai dela se chamava Glenn e a mãe se chamava Mary. E acredito que Mandy era uma entre 4 filhos. Ela tinha uma irmã chamada Molly e 2 irmãos chamados Lee e Brent. Eu li em uma fonte que Diana tinha um meio-irmão chamado Spencer. Na verdade, ela era uma entre 5 filhos. No entanto, de acordo com artigos, Mandy tragicamente perdeu 2 de seus irmãos. 2 deles faleceram. Brent Stavik morreu em 1975. Então, quando Mandy teria apenas cerca de 4 anos de idade e ele foi morto durante uma viagem de caça e foi encontrado morto a tiros, e tragicamente sua morte permanece sem solução até hoje. As circunstâncias que levaram a encontrá-lo baleado nunca foram descobertas tragicamente e aparentemente seu meio-irmão Spencer também morreu. Ele faleceu em um acidente de barco aos 20 anos, apenas um ano antes deste caso. Então sim, a família Stavik teve que lidar com muita tristeza, muita tragédia, o que é simplesmente terrível. Não consigo imaginar a dor que você passou com tudo isso. Agora, a família Stavik era originalmente da cidade de Anchorage, no Alasca. No entanto, quando os pais de Mandy, Glenn e Mary decidiram se separar, foi quando eles se mudaram para Acme, em Washington. Mary se mudou para lá com Mandy, Leigh e Molly, e acredito que o pai dela ficou no Alasca. Eles se mudaram para Acme quando Mandy estava na 7ª série e começaram sua nova vida lá e pareciam realmente gostar de Acme. Era uma vila muito agradável, tranquila e amigável. Mandy se tornou estudante na escola secundária Mount Baker. Ela era uma estudante de honra e era uma jovem incrivelmente popular na escola, tanto com seus colegas quanto com seus professores, e parecia se envolver em tantas atividades escolares quanto podia, particularmente atividades esportivas. Ela era uma jovem muito atlética, ela gostava de andar a cavalo e jogar softball, basquete, corrida de pista, cheerleading. Além disso, ela estava na banda da escola e tocava flauta, clarinete e saxofone. Ela era fluente em linguagem de sinais e até falava um pouco de japonês. Ela era claramente uma jovem incrivelmente inteligente e talentosa. Nas palavras de sua mãe Mary, Mandy queria fazer tudo. Mary também disse sobre sua filha, cito, ela era muito tudo. Não sei se existem palavras para descrevê-la, sou apenas uma pessoa comum, não sei como consegui ter essa criança. Mandy era muito bem vista por todos que a conheciam e todos sabiam que ela iria fazer grandes coisas em sua vida. Ela tinha o impulso e a determinação para fazer qualquer coisa que se propusesse, e seu sonho era se tornar piloto de avião um dia. Mandy era descrita por seus entes queridos como sendo maior que a vida. Após se formar no ensino médio em 1989, ela se tornou caloura na Universidade Central de Washington, morando longe de casa. No entanto, em novembro de 1989, Mandy Stavik, de 18 anos, voltou para casa na cidade de Acme para passar o fim de semana de ação de graças com sua família, e foi quando esse caso aconteceu.
No dia seguinte ao dia de Ação de Graças, em 24 de novembro de 1989, Mandy Stavik deixou sua casa com a intenção de ir correr, algo que ela fazia frequentemente. Como eu disse, ela era uma jovem muito esportiva e ativa. Agora, fontes afirmam que frequentemente, quando estava em casa, ela saía para correr com sua mãe Mary. Bem, sua mãe Mary ia de bicicleta e ela meio que pedalava ao lado da Mandy enquanto ela corria. Mas neste dia específico, Mandy não foi com sua mãe. Em vez disso, ela levou o cachorro da família, Kira, com ela. Kira era uma pastora alemã, então ela e Kira saíram de casa por volta das 2:30 da tarde e foram correr. Mandy começou a correr em sua rota regular, que era ao longo da Strand Road em Acme. Strand Road era a rua em que ela morava e geralmente corria até o rio Nooksack e depois voltava. Uma rota com a qual ela estava muito familiarizada e tinha feito muitas vezes antes e, no entanto, por algum motivo, neste dia em particular, Mandy nunca voltou para casa. Seu cachorro, Kira, voltou para casa cerca de 2 horas depois que ela e Mandy saíram, mas Mandy não estava com ela, então onde ela estava? Porque Kira estava sozinha. Então, é claro, quando Kira voltou sem a Mandy, sua mãe Mary ficou muito ansiosa e a primeira coisa que ela decidiu fazer foi entrar em contato com o namorado da Mandy. Quando este caso ocorreu, ela namorava um rapaz chamado Rick. Então Mary entrou em contato com Rick e perguntou se ele sabia onde Mandy estava. Ela estava com ele? Ela não estava. Ligou para os amigos de Mandy caso soubessem de seu paradeiro. Ela visitou um amigo após sua corrida sem avisar Mary, mas também não o encontrou. E então, pouco depois disso, Mary pegou o telefone novamente, desta vez para ligar para a polícia e denunciar sua filha de 18 anos como desaparecida. E assim começou a investigação sobre o desaparecimento de Mandy Stavik. E uma das primeiras coisas que a polícia realmente fez foi olhar de perto para o namorado dela, Ricky. Obviamente sabemos que os parceiros são geralmente as primeiras pessoas que a polícia olha quando alguém desaparece ou é assassinado. No entanto, neste caso, logo ficou bastante claro que Rick não estava envolvido no que quer que tenha acontecido com a Mandy. Ele foi muito cooperativo com os detetives e eles pareciam estar muito felizes juntos. Eles foram um casal intermitente por anos até então, e Rick foi descartado como um suspeito em potencial. As buscas por Mandy começaram rapidamente e voluntários logo se juntaram aos esforços. Muitos moradores se ofereceram para ajudar a polícia na busca, mostrando que a notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente. E com isso, a polícia recebeu algumas informações de um membro do público que afirmou ter visto Mandy em sua corrida naquela tarde. Ele parecia fornecer uma das últimas visões dela. Este membro do público disse que estava estacionado em sua caminhonete na beira da Strand Road, a menos de 1 quilômetro de distância da casa de Mandy, quando a viu correndo passando por ele e ela estava indo na direção de sua casa. Então, claramente, ela estava voltando para lá. Além disso, uma das últimas vezes que ela foi vista veio de seu irmão Lee. Na tarde em que Mandy desapareceu, Lee estava na casa de um amigo. Seu amigo morava um pouco mais adiante na Strand Road e Lee lembrou que olhou pela janela naquela tarde e viu sua irmã durante a corrida. E novamente, ela estava indo na direção da casa deles. Então parecia que o que quer que tivesse acontecido com Mandy naquela tarde aconteceu muito perto de sua casa. Algo aconteceu durante o caminho dela para casa e ela nunca voltou. Será que ela sofreu um acidente ou algo assim? Ela teria tropeçado ou caído e machucado a perna ou o tornozelo, não conseguindo se levantar. Tenho aqui uma citação da irmã da Mandy, Molly. Ela disse que eles apenas oravam para encontrá-la viva. Pensava-se que talvez estivesse apenas machucada, incapaz de voltar para casa. No entanto, como se veria, esse não seria o caso, pois apenas 3 dias após Mandy ter sido vista pela última vez, seu corpo foi descoberto a cerca de 6 milhas de distância de sua casa de família. No dia 27 de novembro de 1989, enquanto a polícia realizava buscas ao longo do rio Nooksack, em Acme, o detetive Ron Peterson, que liderava a busca por Mandy, de repente avistou algo rosa na água à distância, enquanto eles subiam o rio neste barco inflável. Havia algo rosa flutuando na água perto da margem, então eles começaram a se mover mais perto deste objeto e foi quando o detetive Peterson percebeu que era a Mandy. Ela estava deitada na água rasa, completamente sem vida e estava nua.
Ela não estava vestindo nenhuma roupa, além de suas meias e seus tênis de corrida ainda estavam em seus pés, e o restante de suas roupas que ela havia usado durante sua corrida não foram encontradas na água ou em qualquer lugar na cena. Agora, eu li em uma fonte que, apenas um dia antes de seu corpo ser encontrado, a equipe de busca e resgate descobriu um par de calças de moletom verdes descartadas à beira da estrada, e eles pensaram que poderiam ser de Mandy, porque ela estava usando calças de moletom verdes quando saiu de casa para sua corrida. Mas quando essas calças de moletom foram mostradas para sua mãe Mary, Mary não pôde ter certeza se eram definitivamente de sua filha. Sendo uma corredora ávida, Mandy provavelmente tinha bastante equipamento de corrida que Mary tinha visto. Então, sim, Mary não podia ter certeza se eram de Mandy ou não. Ela estava, na verdade, mais pensando que não eram, porque as calças de moletom estavam aparentemente muito sujas e tinham esses buracos. E Mary disse que Mandy não teria usado calças de moletom que estavam nesse tipo de condição, embora talvez não estivessem quando ela saiu de casa. Talvez elas tenham acabado sujas e com buracos como resultado de algum tipo de luta violenta, quem sabe? Porém, aparentemente, nunca foi possível confirmar que essas eram as calças de moletom de Mandy, mesmo após enviadas para análise laboratorial. E o resto de suas roupas nunca foi recuperado, acredito que estavam desaparecidas. Quando o detetive Ron Peterson se aproximou do corpo de Mandy na água, ele a retirou cuidadosamente e, ao fazer isso, disse a ela: "Eu te peguei." E quando o corpo dela foi enviado para autópsia, é claro que foi estabelecido que ela havia sido horrivelmente assassinada, embora a causa da morte tenha sido determinada como asfixia por afogamento. O médico legista observou que Mandy tinha uma lesão no topo da cabeça consistente com, você sabe, ser atingida na cabeça. E isso, combinado com o fato de que não havia sinais de luta à beira da água onde Mandy foi encontrada, indicou à polícia que essa lesão na cabeça provavelmente a deixou inconsciente. E isso não a matou, apenas a deixou inconsciente, e então acredita-se que após essa lesão ela foi levada pelo agressor até o rio, onde eles simplesmente a deixaram se afogar na água ou a mantiveram debaixo d'água até ela morrer. Claro que o fato de ela ter sido encontrada nua também indicava um assalto sexual, o que foi confirmado durante a autópsia dela. Como foram descobertos vestígios de sêmen dentro do corpo dela, Mandy foi estuprada por seu assassino. Embora nenhuma correspondência para esse DNA masculino tenha sido encontrada no sistema policial na época, a teoria da polícia sobre o que aconteceu com Mandy naquela tarde é que ela deve ter sido atacada por alguém que estava em um carro, porque, novamente, Mandy era corredora e muito rápida. Então, se alguém a estivesse perseguindo, ela provavelmente teria conseguido correr mais rápido que eles. Então eles acreditam que enquanto ela estava correndo, ela foi confrontada pelo agressor. Ele parou seu veículo e possivelmente a ameaçou com algum tipo de arma, talvez uma faca ou uma arma de fogo. Acredita-se que o agressor provavelmente empurrou ou chutou o cachorro Kira para um fosso, forçou Mandy a entrar no carro dele e então dirigiu até o rio Nooksack. Após ser sexualmente agredida pelo perpetrador, a polícia acredita que Mandy tentou escapar e fugir, devido ao fato de que ela tinha o que parecia ser um monte de arranhões em ambos os braços e pernas, e esses arranhões pareciam ter sido causados por espinhos. Veja, havia muitos arbustos de amora nesta área, então a polícia acredita que ela conseguiu escapar em algum momento e começou literalmente a correr por esses arbustos para fugir do agressor, causando os arranhões dos espinhos, mas tragicamente eles a alcançaram e foi quando ela foi atingida na cabeça, desmaiou e depois foi levada para a água rasa na margem do rio Nooksack e deixada para se afogar. Naturalmente, após a descoberta do corpo de Mandy, a notícia de seu assassinato se espalhou como um incêndio. E como você pode imaginar, isso deixou a comunidade em Acme em um estado de choque total. O fato de que essa jovem brilhante e bonita havia sido brutalmente assassinada enquanto estava correndo devastou todos na comunidade. Todos sabiam sobre o assassinato de Mandy Stavik. E era quase como se toda a cidade estivesse de luto, porque Mandy era amada por tantas pessoas. Após o corpo de Mandy ser encontrado, muitas dicas e pistas vieram do público, com pessoas dizendo que o assassino poderia ter sido essa ou aquela pessoa. E vários homens foram investigados e seu DNA foi coletado para ser comparado com o sêmen recuperado do corpo de Mandy. Amostras de saliva de cerca de 30 homens locais foram coletadas no total.
Mas, novamente, a polícia nunca encontrou uma correspondência. A polícia até investigou a possibilidade de que talvez Mandy pudesse ter sido outra vítima do então não identificado serial killer do Rio Verde, que atuava em Washington. Agora sabemos que o assassino do Rio Verde era Gary Ridgway. Isso foi investigado como uma teoria, mas acabou sendo descartado, pois Mandy não se encaixava exatamente no perfil do assassino do Rio Verde. Infelizmente, a polícia realmente não tinha muito o que seguir neste caso. Sim, eles tinham o DNA do assassino de Mandy, mas obviamente isso era no final dos anos 80 e, embora pudessem testar esse DNA contra possíveis suspeitos, não era como se tivessem as técnicas naquela época para poder fazer muito mais do que isso. Como, por exemplo, encontrar possíveis parentes do assassino através do DNA ou prever a aparência do assassino pela fenotipagem de DNA. Isso ainda não era uma realidade. Infelizmente, todas as dicas e pistas que recebiam do público resultavam apenas em becos sem saída. E o caso de Mandy Stavik permaneceu sem solução e acabou esfriando. E com cada ano que passava sem um desfecho, a mãe de Mandy, Mary, disse que ela simplesmente acabou perdendo a esperança. Ela realmente acreditava que era isso. A polícia nunca pegaria o homem malvado que tirou sua filha dela. Mandy nunca teria justiça pelo seu assassinato, mas apesar do caso ter esfriado, ninguém jamais o esqueceu. Todos em Acme sempre se lembraram de Mandy, sempre se lembraram de seu assassinato. Realmente ficou marcado em todos. Em 2009 foi o 20º aniversário da morte de Mandy. 2 décadas se passaram e aquele foi o ano em que o caso foi reaberto e foi assumido pelo detetive Kevin Bowie do gabinete do xerife. E o plano do detetive Bowie para finalmente obter uma resposta sobre quem matou Mandy era basicamente compilar uma lista de todos os homens que estavam vivendo em Acme na época do assassinato de Mandy e rastreá-los e pedir-lhes para dar uma amostra voluntária de DNA que poderia ser testada contra o perfil de DNA do assassino de Mandy Stavik. E foi isso que ele se propôs a fazer, mas claro, uma tarefa tão grande como essa levaria tempo. Ter que descobrir quem morava em Acme 20 anos atrás e depois tentar localizá-los, isso não seria um processo rápido. Na verdade, levaria anos. E levou. Os anos estavam passando e, um a um, a polícia estava testando amostras de DNA de homens que haviam morado em ACME, e um a um eles estavam sendo eliminados. Nenhuma correspondência foi encontrada, e eu posso imaginar que isso deve ter sido um processo muito tedioso com a nova equipe, pensando, meu Deus, nós vamos conseguir uma correspondência algum dia. O assassino de Mandy era alguém que morava fora de ACME na época de sua morte, e apenas aconteceu de estar passando pela área no dia em que ela desapareceu. Apenas parecia que neste caso era um beco sem saída atrás do outro constantemente. Cada pista, cada amostra de DNA, cada suspeito, tudo estava resultando em um beco sem saída. Mas então veio 2013, 4 anos após o caso ser reaberto e 24 anos após o caso ocorrer, quando finalmente houve um grande avanço, que veio na forma de uma dica enviada por uma fonte inesperada, digamos, ou até mesmo 2 fontes inesperadas. Em um dia ensolarado de junho de 2013, 2 mães locais chamadas Heather Backstorm e Mary Lee Anderson estavam em um parque aquático com seus filhos quando simplesmente começaram a conversar uma com a outra. Como mães fazem, elas começaram a conversar enquanto seus filhos brincavam no escorregador de água. E as 2 mulheres realmente não se conheciam antes disso. Descobriu-se que ambas cresceram em Acme e que na verdade frequentavam a mesma escola secundária que Mandy, a escola secundária Mount Baker. Mas elas, Heather e Mary Lee, não eram realmente familiarizadas uma com a outra. Era como se estivessem se encontrando pela primeira vez no parque aquático. Então, de qualquer forma, elas começaram uma conversa sobre coisas bastante normais. E então, eventualmente, a conversa progrediu para falar sobre o assassinato não resolvido de Mandy Stavik, que, claro, ainda assombrava a comunidade em Acme. Como eu disse, todos em Acme sabiam sobre o assassinato dela e ninguém nunca esqueceu o que aconteceu com ela. E durante essa conversa sobre Mandy, aleatoriamente, Heather disse a Mary Lee algo do tipo, sabe, eu tenho quase certeza de que sei quem matou Mandy. E, estranhamente, Mary Lee respondeu a isso dizendo, eu também sei. Apesar de não se conhecerem, você acreditaria nisso?
Ambas as mulheres sempre tiveram essa suspeita de que o mesmo indivíduo era responsável pelo brutal assassinato de Mandy Stabik. Ambas acreditavam que o assassino de Mandy era um homem chamado Timothy Bass. Timothy Bass também era um ex-aluno da Mount Baker High School. Ele tinha cerca de 46 anos em 2013, o que significa que ele teria cerca de 22 anos na época em que este caso ocorreu em 1989. Ele era apenas cerca de 4 anos mais velho que Mandy. E a razão para isso, a razão pela qual Heather e Marilee sempre mantiveram essa crença, foi porque ambas as mulheres tiveram encontros muito perturbadores com Tim Bass antes, ambos por volta da época em que Mandy Stavik foi morta. Uau, um deles aconteceu pouco antes, o outro logo depois. O perturbador encontro de Heather com Tim Bass ocorreu poucos meses antes da morte de Mandy, em meados de 1989. Um dia, ela e Tim Bass estiveram no mesmo jogo de softball e ela disse que depois do jogo, ela, Tim e alguns outros amigos deles entraram todos no mesmo caminhão e decidiram ir a um restaurante Dairy Queen. Agora, Heather e Tim se conheciam porque Tim era bom amigo de um cara chamado Dan que viria a se tornar o futuro marido de Heather. Ela e Dan se casaram mais tarde, mas Heather tinha apenas cerca de 15 anos na época em que isso aconteceu e Tim Bass tinha 21. De qualquer forma, todos entraram nessa caminhonete e foram para o Dairy Queen e Heather e Tim acabaram sentando um ao lado do outro na caminhonete. E Tim começou a elogiar Heather no carro, dizendo que ela era linda, que tinha olhos bonitos. E depois disso, ele pegou uma caneta do porta-copos do carro e começou a passá-la pelas pernas e joelhos dela, o que fez Heather se sentir muito desconfortável e insegura. Ela não sabia o que fazer, afinal tinha apenas 15 anos e Tim era um homem adulto. E essa experiência com Tim Bass sempre ficou marcada em Heather? Desde aquele dia, ela sempre teve um mau pressentimento sobre ele, parecia. Quanto a Marilee, seu encontro com Tim Bass foi nada menos que aterrorizante. Sua experiência com ele ocorreu pouco menos de 2 anos depois que Mandy Stavik foi assassinada no verão de 1991. E ela disse que uma noite ela estava em casa sozinha ou enquanto estava com seu filho, que era muito jovem na época, eram apenas eles dois na casa, quando de repente alguém bateu na porta da frente. Era Tim Bass. Tim perguntou a Marilee se ele poderia entrar para usar o telefone dela, porque ele disse que tinha passado o dia todo fora e que precisava ligar para seu parceiro. Nesse ponto, ele já estava casado com Gina, então Marilee permitiu que Tim fizesse exatamente isso. Ela o deixou entrar e usar o telefone. No entanto, ele... Na verdade, não usou o telefone. Ele pegou e meio que fingiu que estava usando. Mas era óbvio para Marilee que ele não estava. Posso imaginar que ela começou a entrar em pânico neste ponto, pensando que se ele não entrou para usar o telefone, então qual seria sua intenção? O que ele quer? Depois de fingir usar o telefone, Marilee disse que Tim Bass apenas começou a andar pela casa dela. Ele passou pela cozinha e entrou no quarto de Marilee, e então ele começou a dizer coisas como: "Oh, eu estou apaixonado por você. Eu passei pela sua casa várias vezes só para te ver." Ele disse a ela que queria fazer amor com ela, coisas realmente muito assustadoras assim. Então, Marilee ordenou que ele saísse imediatamente, mas ele não saiu de sua casa e então Marilee começou a dizer a ele: "Eu vou chamar a polícia se você não for embora." E claramente isso o assustou, porque não foi até ela dizer isso que finalmente ele saiu. Então, como eu disse, ambas as mulheres, tanto Heather Baxtorm quanto Marilee Anderson, tiveram encontros muito assustadores com Tim Bass. E é por isso que durante todos esses anos, elas apenas tinham uma suspeita de que ele poderia ter sido responsável pelo assassinato de Mandy Savit. Mas elas nunca contaram a ninguém sobre essas intuições que tinham. Elas nunca contaram à polícia quando esses encontros aconteceram e disseram que o motivo disso era simplesmente porque estavam com medo. Sabe, é uma coisa enorme acusar alguém de assassinato e acusar alguém apenas com base em uma intuição em vez de evidências reais, suponho, que os ligavam ao crime. Talvez elas apenas achassem isso um pouco tolo de se fazer.
Mas então, quase 2 décadas e meia depois, em junho de 2013, quando Heather Backstorm e Mary Lee Anderson se encontraram no parque aquático e compartilharam suas experiências que tiveram com Tim Bass, acho que fez Mary Lee em particular perceber que, sabe, valia a pena finalmente ir à polícia e passar o nome de Tim Bass como um suspeito em potencial. Talvez ele fosse inocente do assassinato de Mandy, mas era hora de pelo menos notificar os detetives sobre isso. Suspeitas que ela e Heather guardaram por tanto tempo. Mary Lee Anderson entrou em contato com um detetive do escritório do xerife local que ela realmente conhecia da escola, e disse a ele que Tim Bass era alguém que eles poderiam querer investigar em relação ao assassinato de Mandy Stevitt. Mas antes de continuarmos com o caso, deixe-me contar um pouco mais sobre Tim Bass, sobre quem ele era e sobre sua vida até este ponto, até 2013. Então, obviamente, Tim Bass morava em Acme na época em que este caso ocorreu, em 1989. Acredito que ele cresceu lá com seus pais e também seu irmão mais novo. Ele tinha um irmão mais novo chamado Tom, que era realmente amigo de Mandy Stavek. Eles tinham uma idade similar e Mandy e Tom se davam bem. E a família Bass parecia ser uma família muito normal. Eles eram uma família muito respeitada e benquista em ACME, e, na verdade, foi por essa razão que Tim, seu irmão e seu pai nunca foram vistos como pessoas de interesse no caso de Mandy. Eles não estavam entre os homens que foram solicitados a fornecer amostras de DNA na investigação original, porque, bem, eu acho que a polícia não tinha motivo para pensar que algum deles estaria envolvido. Eles nunca haviam tido problemas com a lei antes ou demonstrado qualquer tipo de comportamento incomum ou suspeito, pelo menos até onde a polícia sabia. Quando criança, Tim Bass parecia ser meio solitário, alguém que se mantinha muito para si mesmo. Seu irmão mais novo, Tom, sugeriu que Tim sempre foi uma pessoa socialmente desajeitada. E aparentemente, quando estava no ensino médio, Tim realmente ameaçou cometer suicídio, e o motivo disso foi porque essa garota com quem ele estava saindo decidiu terminar com ele. Ele estava ao telefone com ela em seu quarto quando ela terminou tudo e ele disse que iria se matar por causa disso. E ele realmente tinha uma arma em sua mão enquanto dizia isso, e ele realmente disparou. Mas não contra si mesmo, ele apenas disparou para o ar. Acho que enquanto ainda estava ao telefone com essa namorada. Então suponho que ele queria que ela pensasse que ele realmente havia se matado, o que é tão doentio e distorcido. Mas seu irmão mais novo, Tom, e outros que conheciam Tim disseram que era quase como se a partir desse dia, do dia em que sua namorada do ensino médio terminou com ele, Tim Bass simplesmente desenvolveu repentinamente esse ódio por mulheres. Ele não tinha mais nenhum respeito por elas. Ele ainda se sentia atraído por mulheres, mas ao mesmo tempo elas quase o repugnavam. Era como se para ele sua ex-namorada representasse todas as mulheres e porque ela ousou terminar com ele, ele ressentia-se dela e de todas as mulheres. Para ele, as mulheres eram 100% o sexo inferior. Mas isso não o impediu de se casar com uma mulher. Como mencionei antes, ele se casou com uma mulher chamada Gina, e isso foi quando Tim tinha cerca de 22 anos. Na verdade, ele realmente se casou com Gina em janeiro de 1990, cerca de um mês e meio após Mandy Stavik desaparecer e ser assassinada. Ele e Gina eventualmente tiveram 3 filhos juntos e foram casados por quase 3 décadas. No entanto, Gina afirmou que esse relacionamento estava longe de ser feliz porque Tim era um marido incrivelmente abusivo. Gina disse que Tim honestamente a tratava como se ela fosse sua serva, não sua esposa. Ele dizia a ela o que fazer e a mandava por aí, constantemente ordenando que lhe trouxesse bebida ou fizesse sua comida. Ele a tratava mal, mandando-a calar-se constantemente. Era controlador, dizendo o que ela podia vestir e com quem podia conversar. E Gina descreveu como para ela o casamento deles parecia uma prisão. Ela se sentia presa com Tim Bass, presa nesta vida de abusos nas mãos do homem que afirmava amá-la. Em um determinado momento, Gina encontrou forças para deixar o casamento e começar a pedir o divórcio, e ela realmente tentou obter uma ordem de restrição contra o marido. No entanto, Tim entrou em sua cabeça e ele basicamente disse que, se ela prosseguisse com isso, ele faria tudo o que pudesse para garantir que ela perdesse a custódia total dos 3 filhos e que ele tiraria os filhos dela. E claro, isso aterrorizou Gina. Aterrorizou-a a ponto de ficar com ele porque ela não podia arriscar perder seus filhos.
Quando o nome de Tim Bass foi passado para a polícia em 2013, ele trabalhava como motorista de entrega para esta padaria. Ele e sua família residiam em Everson, Washington, a menos de 20 milhas de Acme. Embora apenas como uma nota à parte, quando a polícia começou a investigar mais a fundo Tim Bass, eles realmente descobriram que quando ele morava em Acme, na época do assassinato de Mandy, sua casa ficava na mesma rua a menos de 2 milhas de distância de onde era a casa da família Stavik. Então ele morava muito, muito perto da rota que Mandy costumava correr e, claro, de onde ela foi sequestrada. Mas, novamente, apesar disso, nenhum dos homens da família Bass, incluindo Tim, foram considerados como pessoas de interesse na investigação original. Mas agora, em 2013, tudo estava prestes a mudar como resultado daquela dica que os detetives receberam das duas mães, Heather e Marin. Então, seguindo essa dica, os detetives foram a Everson para falar com Tim Bass sobre o caso Mandy Stavik e a reação de Tim realmente fez os alarmes tocarem instantaneamente para a polícia, porque ele agiu como se nem mesmo soubesse quem era Mandy, ele não se lembrava dela, ele não se lembrava do assassinato dela, o que, para ser honesta, os detetives simplesmente não acreditaram de jeito nenhum, porque... Quero dizer, em primeiro lugar, eu já disse isso algumas vezes neste vídeo, mas todos que moravam em Acme e nas áreas ao redor naquela época conheciam este caso sem dúvida. Isso abalou toda a comunidade e todos estavam falando sobre isso, sem mencionar o fato de que Tim Bass literalmente morava a menos de 3 quilômetros da casa de Mandy e seu irmão mais novo, Tom, era amigo de Mandy. Então, quero dizer à polícia que ele simplesmente não se lembrava dela parecia impossível. Talvez ele estivesse dizendo isso. Ele estava agindo como se não se lembrasse de Mandy porque estava tentando se distanciar o máximo possível do caso dela, porque, quem sabe, talvez ele tivesse uma consciência culpada. Quando a polícia insistiu em questioná-lo sobre Mandy, ele finalmente pareceu se lembrar de repente dela e do caso. Então a polícia perguntou a ele se ele estaria disposto a fornecer uma amostra de seu DNA para que seu DNA pudesse ser comparado ao DNA do assassino dela e ele pudesse ser definitivamente descartado como suspeito. No entanto, Tim Bass recusou. Ele disse à polícia que não estava disposto a fornecer seu DNA. E ele basicamente disse que o motivo era porque ele assistia a muitos programas de crime e disse: eu vi como muitas pessoas vão para a prisão quando fornecem seu DNA. Se o DNA deles for compatível e forem considerados culpados, certamente irão para a prisão. Ele basicamente disse que não confiava na polícia e, portanto, não queria fornecer uma amostra. E, obviamente, a polícia não podia forçá-lo a fazer isso neste ponto, porque não tinham nenhuma evidência sólida que o ligasse ao crime. Mas esse encontro com Tim Bass realmente o catapultou para o topo da lista de suspeitos. Ele parecia muito suspeito para a polícia e eles realmente começaram a pensar que ele poderia ter sido ele poderia ter sido o assassino de Mandy Stavik. Mas como diabos eles iriam provar isso? Se ele não fosse fornecer seu DNA, como diabos eles possivelmente obteriam as evidências para conectá-lo a este homicídio? Bem, eles teriam que tentar fazer isso em segredo, de alguma forma obter secretamente sua amostra de DNA. Então, para fazer isso, colocaram Tim Bass sob vigilância e começaram a segui-lo durante seu trabalho como motorista de entrega de padaria. E eles esperavam que, em algum momento durante uma de suas rotas de entrega, eles o pegassem descartando algo que pudesse ter seu DNA, como um guardanapo ou talheres ou algo assim. No entanto, ele nunca fez isso. E me pergunto se isso foi novamente por causa dos programas de crime que ele assistia. Ele sabia que a polícia queria seu DNA, e talvez ele tivesse a sensação de que a polícia poderia estar observando-o, e por isso ele era realmente muito cuidadoso para não descartar nada que pudesse ter seu DNA. Falando desses programas de crime que ele assistia, a propósito, sua esposa Dina diria mais tarde que durante o casamento deles, enquanto ele assistia a esses programas de crime, Tim sempre fazia comentários para ela sobre como os assassinos nesses programas eram estúpidos e como ele nunca seria estúpido o suficiente para ser pego. Ele era inteligente demais para ser pego por assassinato, o que eu acho que por si só é muito revelador. De qualquer forma, colocá-lo sob vigilância provou ser um beco sem saída, como eu disse, mas como parte de sua investigação sobre Tim, além de tentar obter seu DNA, a polícia também estava, eu acho, apenas tentando aprender o máximo possível sobre ele e foram falar com seu chefe na padaria onde ele trabalhava.
O nome dela era Kim Wagner e eles perguntaram a Kim o que ela pensava sobre Tim Bass, que tipo de cara ele era, e ela basicamente disse que sempre o considerou um indivíduo muito estranho, para ser honesta. Ele poderia ser muito, muito condescendente com Kim e sempre se referia a ela como mulher. Ele não a chamava pelo nome, apenas a chamava de mulher. E Kim também disse que você nunca sabia qual lado de Tim Bass você teria no trabalho. Às vezes ele aparecia para um turno e era agradável, outras vezes não tão agradável e ele se irritava muito rápido. Você nunca sabia onde estava com ele, eu suponho? Agora, pelo que eu entendo, inicialmente Kim não percebeu por que a polícia estava fazendo essas perguntas sobre seu funcionário Tim Bass. Eles claramente não contaram a ela que o viam como possível suspeito no assassinato não solucionado de Mandy Stavik. E então, quando a polícia começou a fazer perguntas a Kim sobre, as rotas de entrega que Tim fazia e alguns de seus detalhes, ela e seus outros empregadores basicamente mandaram a polícia embora. Eles disseram que não dariam acesso a esse tipo de informação sem uma intimação, a qual a polícia não possuía. E então, mais uma vez, parecia que eles haviam batido em uma parede com a investigação sobre Tim Bass. Ou pelo menos foi até alguns anos depois, por volta de 2017, quando um dia Kim Wagner estava com seu marido e alguns amigos deles, e o tópico da conversa de alguma forma chegou aos seus colegas de trabalho. Eles estavam conversando sobre seus funcionários na padaria e começaram a falar sobre Tim Bass. E, aparentemente, um de seus amigos mencionou como Tim Bass e sua família costumavam morar na mesma rua que Mandy Stavik, quando ela foi assassinada em 1989. E Kim disse que assim que ouviu esse comentário, foi como se uma luz se acendesse em sua cabeça, e ela percebeu que deve ter sido por isso que a polícia veio ao seu trabalho e fez perguntas sobre Tim Bass alguns anos atrás. É porque ele era um suspeito no caso de Mandy. Então, ao chegar a essa conclusão, Kim decidiu que faria o que pudesse para ajudar os detetives. Se Tim realmente fosse o assassino, ela queria ajudar a provar isso para Mandy e sua família, que passaram todos esses anos sem um desfecho. E assim, Kim basicamente se ofereceu para ser uma espiã para o detetive. Ela disse a eles que observaria Tim Bass no trabalho como uma prostituta e se ele descartasse algo que pudesse ter seu DNA, ela coletaria e entregaria à polícia, e foi exatamente isso que ela fez. Um dia, enquanto estava no trabalho, ela notou o Tim Bass jogar fora uma lata vazia de coca e um copo plástico, ambos dos quais ele obviamente havia bebido e, portanto, teriam sua saliva. Então, quando ele saiu da sala, ela rapidamente pegou a lata e o copo e os entregou diretamente aos detetives que os enviaram para testes e, eventualmente, os resultados chegaram. Era uma correspondência. O DNA deste copo e lata de coca correspondiam exatamente ao perfil de DNA do assassino de Mandy Stavik. Correspondia ao sêmen que foi encontrado dentro do corpo dela, confirmando as suspeitas da polícia. Timothy Bass realmente era o assassino. E então, logo após a correspondência ser confirmada, em dezembro de 2017, os detetives foram ao local de trabalho de Tim Bass, a padaria, e o prenderam ali mesmo, sob suspeita de sequestro, estupro e assassinato de Mandy Stavik. E não muito tempo depois disso, ele foi acusado e a polícia finalmente pôde dar à família Stavik a notícia que eles esperavam há mais de 28 anos: o assassino de Mandy finalmente havia sido capturado. Tim Bass foi obviamente interrogado pelos detetives sobre o assassinato de Mandy, o que ele negou completamente. Ele protestou sua inocência e disse que não era responsável por este crime. Quando chegou a hora de seu julgamento, ele se declarou inocente e uma data para o julgamento foi marcada. O julgamento ocorreu na primavera de 2019 e durante o julgamento, Tim e sua equipe de defesa tinham uma explicação preparada para o motivo do DNA de Tim estar em Mandy Stavik. Apesar do fato de que inicialmente Tim Bass afirmou à polícia que nem mesmo se lembrava de quem era Mandy Stavik, agora ele estava alegando que, na verdade, ele e Mandy estavam tendo um relacionamento sexual por meses antes de sua morte. Ele disse que se tornaram bons amigos na primavera de 1989, acho, e eventualmente essa amizade levou a algo mais. Eles não eram um casal, mas começaram a dormir juntos, então uma espécie de situação de amigos com benefícios, mesmo que Mandy já tivesse um namorado, Rick.
E Bess afirmou que no dia em que Mandy foi morta, ela havia aparecido em sua casa mais cedo naquele dia, e eles haviam dormido juntos, e por isso seu DNA estaria dentro dela. Agora, a defesa trouxe uma especialista forense, doutora Elizabeth Johnson, para dar evidências durante o julgamento, porque, em sua opinião, o sêmen encontrado dentro de Mandy poderia ter sido depositado várias horas, se não dias, antes de sua morte, o que, eu acho, corroboraria a história de Tim, de que eles tiveram relações sexuais consensuais mais cedo no dia em que ela desapareceu. No entanto, a acusação tinha um especialista próprio para desacreditar isso. Eles trouxeram o Dr. Gary Goldfogel, o médico legista que realmente realizou a autópsia de Mandy em 1989. E ele discordou fortemente das conclusões do Dr. Johnson. Ele afirmou que o sêmen foi depositado dentro de Mandy muito antes. Em sua opinião de especialista, ela foi estuprada e então assassinada muito pouco tempo depois. E então isso não se alinhava com o relato de Tim Bass. A acusação, é claro, refutou fortemente toda a história de Tim Bass. Era óbvio para eles que isso era apenas uma tentativa de encobrimento por Bass, porque se isso realmente aconteceu, se ele e Mandy realmente tiveram um relacionamento sexual, por que diabos ele agiu como se nem pudesse se lembrar dela quando foi abordado pela polícia pela primeira vez? Isso não faz nenhum sentido. A acusação também não acreditou nessa história porque não havia evidência alguma de que ele e Mandy já tiveram algum tipo de contato um com o outro. Não havia ninguém que os visse juntos. Não havia registros telefônicos indicando que eles já tivessem conversado. Não havia nada que sugerisse que eles estavam tendo esse tipo de caso secreto como Tim alegou. A teoria da acusação sobre o que realmente aconteceu foi que Tim Bass se tornou obcecado por Mandy Stavica, pois ele havia frequentemente correndo perto de sua casa ao longo de sua rota de corrida, ele era sexualmente atraído por ela. Ele desenvolveu essa obsessão por ela e então, naquele fatídico dia de novembro de 1989, enquanto ela estava correndo, ele decidiu sequestrá-la e abusar sexualmente dela. E talvez ele tenha decidido matar Mandy também, porque ela obviamente sabia quem ele era. Ele era o irmão mais velho de Tom Bass, e ela poderia ir direto à polícia e denunciar o que ele havia feito. E ele tinha que impedir que isso acontecesse. Ele decidiu que tinha que silenciá-la. A acusação trouxe várias pessoas para testemunhar contra Tim Bass durante o julgamento. Na verdade, alguns eram até mesmo membros de sua própria família. Sua ex-esposa, Gina, subiu ao banco das testemunhas e acredito que ela contou ao tribunal sobre todos os abusos que sofreu nas mãos de Tim Bass durante o casamento deles. E Gina também disse durante seu depoimento que, quando Tim começou a perceber que estava sendo visto como um possível suspeito no caso de Mandy, ela realmente o viu pedindo à própria mãe que mentisse por ele e basicamente acusasse seu marido, o pai de Tim, de ter matado Mandy. Porque seu pai já havia falecido até este ponto e claramente Tim sabia que o perfil de DNA de seu pai seria muito, muito semelhante ao dele. Então ele pensou que poderia simplesmente apontar o dedo para o seu pai. Mas Gina disse que sua mãe se recusou-se a acusar seu marido falecido. E outra pessoa que também deu depoimento contra Tim durante o julgamento foi seu próprio irmão, Tom. Tom subiu ao banco das testemunhas e deu um relato semelhante. Ele disse que Tim também havia pedido a Tom para mentir por ele também. Tom disse que em 2015, enquanto seu irmão estava sob investigação, Tim contou a ele sobre como ele teve um relacionamento sexual secreto com Mandy. E ele perguntou a Tom se ele poderia mentir para a polícia e dizer que ele também havia dormido com Mandy antes de sua morte. Ao que Tom disse não, absolutamente não. Ficou óbvio que Tim estava pedindo a Tom para fazer isso porque ele queria fazer parecer que Mandy era alguém que dormia por aí, dormia com várias pessoas diferentes para fazer a polícia acreditar em sua história, que ele teve um relacionamento sexual com Mandy, se isso faz sentido. Tom também afirmou durante o julgamento que ele também estava presente em uma ocasião em que Tim havia pedido à mãe deles para mentir por ele. Aparentemente, Tim pediu à sua mãe para fornecer-lhe um álibi falso na tarde em que Mandy foi morta. E ele disse a ela para dizer à polícia que ela e o filho estavam juntos fazendo compras de Natal no momento em que o assassinato de Mandy ocorreu. Portanto, ele não poderia ter sido o assassino, contudo sua mãe negou tudo. Ela ficou ao lado de seu filho mais velho e afirmou que Tim nunca pediu para ela mentir por ele.
Mas quero dizer, você tem duas pessoas aqui, Gina e Tom, que refutaram isso e afirmaram que ele fez. Então, quando o julgamento chegou ao fim, o júri foi enviado para deliberar e no dia 24 de maio de 2019, eles retornaram com um veredicto de culpado. Timothy Bass foi considerado culpado pelo sequestro, estupro e assassinato de Mandy Stavik, de 18 anos, cerca de 29 anos e meio após o crime. Em sua sentença, Tim Bass se dirigiu ao tribunal ainda protestando sua inocência e alegando que não acreditava ter recebido um julgamento justo. Mas, independentemente disso, ele foi claro condenado e recebeu uma pena de 27 anos de prisão. E então, é claro, é onde ele permanece até hoje. Durante o tempo em que este caso estava sem solução, havia uma recompensa de $25 mil por informações que levassem à identidade do assassino de Mandy Stavik. E então, após a resolução deste caso, depois que seu assassinato foi solucionado, esse dinheiro foi doado para a antiga escola de Mandy, a Mount Baker High School, e eles destinaram esse dinheiro para um fundo de bolsas de estudo que haviam criado em nome de Mandy como um legado para ela, o que eu acho simplesmente adorável e muito, muito apropriado. E é isso para este caso. Isso conclui o caso de Mandy Stavik. Levou quase 3 décadas para Mandy receber justiça. Por 3 décadas, seus entes queridos tiveram que viver com a agonia de não saber quem fez isso com ela, o que é terrível de compreender, mas felizmente eles conseguiram essa conclusão no final e, esperamos, Mandy finalmente pode descansar em paz. Mas sim, é isso para este vídeo. Como sempre, deixe-me saber seus pensamentos e opiniões sobre o caso abaixo nos comentários. Eu adoraria ouvir o que vocês pensam e também fiquem à vontade para me informar sobre quaisquer outros casos que você gostaria de ver eu cobrir neste canal. Eles podem ser casos resolvidos, casos não resolvidos, casos de serial killers. Novamente, você pode colocá-los abaixo nos comentários ou usar o formulário de solicitação de caso vinculado na descrição, se preferir. Obrigada por assistirem. Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Vejo vocês na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau!